Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e a nossa aula de hoje é sobre a lei dos senos. Então, vem comigo! Nós já vimos aqui no canal como utilizar a lei dos cossenos. Se você perdeu essa aula, clica aqui em cima. E hoje vamos aprender sobre a lei dos senos. Ela diz o seguinte: em qualquer triângulo, vale a relação A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. Mas o que isso significa? Que se dividirmos cada lado de um triângulo pelo seno do seu ângulo oposto, teremos o mesmo resultado nessas três divisões. Vamos ver isso num exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender. No triângulo a seguir, são dados os ângulos de 30 e 45 graus e o lado de medida 200, que é oposto ao ângulo de 45. Precisamos calcular a medida desse lado aqui, que é oposto ao ângulo de 30 graus, e vamos chamá-lo então de x. Bom, primeiro vamos analisar a situação. O exercício nos fornece dois ângulos e um lado do triângulo, e pede para a gente calcular a medida de um outro lado. Uma dica para saber se você vai usar a lei dos senos ou dos cossenos em determinado exercício é a seguinte: se o exercício pede para calcular a medida de um dos lados do triângulo e fornece dois de seus ângulos e um lado, utilizamos a lei dos senos. Se ele fornece dois lados e um ângulo, então a gente utiliza a lei dos cossenos, ok? Então, nesse caso, vamos substituir os valores na relação da lei dos senos, pois o exercício nos dá dois ângulos e um lado. Ficamos então com x sobre o seno de 30 graus é igual a 200 sobre o seno de 45 graus. O seno de 30 é igual a 1 meio e o de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui temos uma proporção, então podemos multiplicar aqui, cruzadinho. Ficamos com raiz de 2x sobre 2 é igual a 200 sobre 2. Aqui, como os dois lados estão divididos por 2, a gente pode cortar os denominadores e continuar a resolução. Então, para isolar o x, vamos dividir os dois lados por raiz de 2. Com isso, o x é igual a 200 sobre a raiz de 2. Já está pronto? Não. Precisamos racionalizar essa fração. E aí, temos que x é igual a 100 raiz de 2. Agora sim está pronto. Que parte você achou mais complicada nessa resolução? A parte para aplicar a lei dos senos ou os cálculos que a gente teve que fazer depois disso? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Se você teve mais dificuldade na parte dos cálculos, já temos aqui no canal alguns vídeos sobre proporção e racionalização, para você não ter mais dúvidas. Clica aqui em cima para conferir. Bom, em alguns casos, antes de aplicar a lei dos senos, é necessário descobrir a medida do ângulo que está oposto ao lado que a gente quer descobrir. Presta atenção aqui, galera! A lei dos senos sempre relaciona o lado do triângulo ao seu ângulo oposto, não é um ângulo qualquer. Então, nesse outro triângulo aqui, por exemplo, a incógnita está desse lado, mas a gente não tem a medida do ângulo oposto a ele. Como que a gente faz então? Nesse caso, antes de iniciar os cálculos, temos que determinar a medida desse ângulo, que é o oposto, utilizando aquela propriedade que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Essa propriedade é super importante, você não pode esquecer nunca. Bom, se esse ângulo aqui mede 15 graus e o outro mede 120, sabemos que o terceiro ângulo mede 180 menos a soma dos outros dois. Ou seja, 180 menos 135, que é igual a 45 graus. Pronto! Agora que temos a medida do ângulo, é só aplicar a lei dos senos. E aí, desenvolvendo os cálculos e racionalizando o resultado, obtemos a medida do lado, que é igual a 4 raiz de 6. E por hoje é isso, meus amores. Um grande beijo para vocês e bons estudos!